Sobe aquele susto, você abre o aplicativo do banco ou a fatura do cartão e tá lá, uma compra que você nunca fez. O coração dispara na hora, né? A gente já pensa, e agora? Pois é, essa é uma situação infelizmente cada vez mais comum. E a grande pergunta que fica no ar é, no fim das contas, quem é que paga por esse prejuízo? Então, o cartão foi clonado, apareceu uma compra totalmente desconhecida na fatura. De quem é a obrigação de arcar com essa dor de cabeça? A boa notícia é que a lei brasileira tem sim uma resposta bem clara para isso. E é exatamente o que a gente vai destrinchar aqui, com base no que diz a legislação e também as decisões dos nossos tribunais. Bora lá então. Nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende o tamanho do problema. Depois, uma diferença crucial entre dois tipos de golpe. Aí a gente vê qual é a lei que nos protege, quando a culpa pode acabar sendo da vítima e, claro, o mais importante de tudo, o que fazer se isso acontecer. Olha, não é segredo para ninguém que com a nossa vida cada vez mais digital, os golpes também ficaram bem mais sofisticados. E isso acabou gerando um debate jurídico gigantesco sobre o papel dos bancos na segurança e quem, no final do dia, deve pagar a conta quando a fraude acontece. E para começar, a regra geral da nossa lei é bem direta. Pensa assim, o banco oferece um serviço, certo? Então a obrigação de garantir que esse serviço seja seguro é dele, ponto. Se acontece uma falha nessa segurança, a responsabilidade, a princípio, é da instituição financeira. Mas, como a gente vai ver, tem alguns detalhes bem importantes nessa história. E agora, a gente chega num ponto que é, talvez, o mais importante de todos. Porque nem toda fraude é igual. O jeito como o golpe é aplicado, seja por um ataque de phishing ou de farming, faz toda a diferença na hora de a justiça decidir de quem é a responsabilidade. Entender isso aqui é o pulo do gato. No phishing, o nome já diz, o criminoso vai pescar as suas informações. Geralmente, ele te engana para você clicar num link suspeito e fornecer seus dados. É como se um golpista te convencesse a entregar a chave da sua própria casa. Já o farming é muito mais sinistro. É um ataque técnico invisível. O criminoso altera o sistema para te levar para um site falso, mesmo que você digite o endereço certinho. Nesse caso, é como se o ladrão trocasse a fechadura da sua porta sem você nem perceber. Percebe a diferença? A sua ação como vítima é quase zero no segundo caso. Ok, e como a lei nos protege disso tudo? Basicamente, a gente tem duas grandes ferramentas. O Código de Defesa do Consumidor, o famoso CDC, e as decisões do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Juntos, eles formam um verdadeiro escudo legal para quem é vítima de fraude. E essa frase aqui, da súmula 479 do STJ, é talvez a parte mais importante dessa proteção toda. Ela diz que os bancos têm responsabilidade objetiva. Tá, mas o que raios isso significa na prática? Responsabilidade objetiva, que está lá no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, quer dizer o seguinte: você não precisa quebrar a cabeça para provar que o banco teve culpa ou que foi negligente. Não. Basta provar que a falha de segurança aconteceu. A justiça entende que a fraude é um risco que faz parte do negócio do banco. Isso nos leva a outro conceito-chave, o fortuito interno. Parece complicado, mas a ideia é simples. Mesmo que o crime tenha sido cometido por um golpista, um terceiro, ele só aconteceu por causa da atividade principal do banco. Ou seja, a possibilidade de fraude é um risco previsível, é um risco de dentro da operação bancária. Por isso, a responsabilidade de arcar com as consequências é da própria instituição. Mas muita atenção agora. Essa responsabilidade do banco não é infinita, não é absoluta. Existem sim situações em que a justiça pode entender que o banco não tem que pagar pelo prejuízo. E a principal delas é quando a culpa é considerada da própria vítima. Essa é a grande exceção à regra, a culpa exclusiva da vítima. O que seria isso? Bom, se a pessoa compartilha a senha com alguém, anota os dados do cartão e deixa em local público, ou clica num daqueles links falsos que são muito óbvios, aí a justiça pode entender que a causa do problema não foi uma falha do banco, mas sim um descuido da própria pessoa. A isso eles dão o nome de fortuito externo. Para isso ficar bem claro, vamos olhar uns exemplos de casos reais. Olha só, num golpe de phishing em que o cliente clicou no link e entregou a senha, a decisão foi que o banco não era responsável. Foi culpa exclusiva da vítima. Agora olha a diferença. Num caso de farming, aquele ataque invisível, o banco foi responsabilizado. Foi considerado falha de segurança. Se a pessoa compartilhou o cartão e a senha com outra, o banco também não foi responsabilizado. Mas, por outro lado, se o banco não percebe e não bloqueia várias compras estranhas fora do padrão em pouco tempo,
Aí a responsabilidade é dele, por falha no sistema de segurança. Opa, só uma pausa rapidinho aqui. Se esse conteúdo está ajudando a entender melhor seus direitos, que tal deixar um like? Se inscreve aí no canal, comenta, compartilha. Isso ajuda demais a gente a levar essa informação para mais gente que precisa. Beleza, vamos em frente. Agora a parte mais prática de todas. Digamos que, apesar de todo o cuidado, a fraude aconteceu. O que fazer? Conhecer os seus direitos e saber os passos certos a tomar é a sua melhor defesa. O plano de ação é basicamente este, em 3 passos. Primeiro, e mais urgente, ligue para o banco, imediatamente. Comunique a fraude, peça para bloquear o cartão e solicite o estorno. E o mais importante, anote o número de protocolo dessa ligação. Segundo passo, registre um boletim de ocorrência, pode ser online ou na delegacia. Esse documento é fundamental. E terceiro, formalize a sua reclamação em órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON. Isso cria um registro oficial do seu problema. E quais são os direitos de quem foi vítima? São bem claros. Primeiro, a devolução de todo o dinheiro perdido com juros e correção monetária. Segundo, o cancelamento de qualquer dívida que essa fraude tenha gerado. E terceiro, a possibilidade de pedir uma indenização por danos morais. Isso vale pelo estresse, pelo tempo perdido e principalmente se o seu nome acabar sendo negativado injustamente. E por falar em tempo perdido, a Justiça criou um conceito muito interessante para isso: desvio produtivo do consumidor. Basicamente, os juízes reconhecem que todo aquele tempo que você perde em ligações, idas ao banco, juntando papéis para resolver um problema que não foi você que criou, esse tempo tem valor e por isso ele deve ser indenizado. Então, para a gente amarrar tudo, o ponto central é este: ter um sistema bancário seguro não é um favor que o banco faz para a gente, é uma obrigação. Faz parte do serviço que ele vende e com o qual ele lucra. A responsabilidade de investir pesado em segurança é toda dele. A verdade é que a tecnologia avança e os golpes avançam junto. Por isso, estar bem informado sobre os seus direitos é, sem dúvida, a sua melhor e mais poderosa defesa. Com esse conhecimento, a gente fica muito mais preparado para agir e se proteger. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado pela companhia até aqui. Explore o nosso canal, lá tem vários outros conteúdos para tirar dúvidas sobre direitos jurídicos. E para quem estiver passando por um problema e precisar de ajuda específica, a gente deixou um link de um advogado parceiro aqui na descrição, tá bom? Um abraço e até a próxima!